Romanos capítulo 5, abra sua Bíblia, esse texto é belíssimo, profundíssimo. Romanos capítulo 5, quero ler com você, só os 11 versículos, os 11 primeiros versículos, quero que você esteja bem atento àquilo que o apóstolo Paulo está falando. Você que nos visita, nós estamos expondo toda a epístola de Paulo aos Romanos. Há no YouTube da igreja as pregações gravadas, se você quiser depois acompanhar ali para você entender até onde nós estamos aqui, tá bom? Romanos 5, de 1 a 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, a Tua palavra é muito, muito preciosa. E nós somos tão pequenos, tão falhos, tão indignos, tão desatentos. E quando nós ousamos a nos colocar diante de Ti, nós o fazemos pela mediação do Teu Filho Jesus. E nós o fazemos com desejo enorme de que o Senhor fale aos nossos corações. Nós precisamos de Ti. O Senhor conhece a cada um de nós, a cada coração. O Senhor conhece cada anseio, necessidade, carência, medo, dúvida, expectativa. O Senhor conhece tudo aquilo que passa pelos nossos corações e somente o Senhor pode, através da Tua palavra, pela mediação do Teu Espírito Santo, levar consolo, paz, força, refrigério para esses corações que aqui estão. E é isso que nós pedimos, é disso que nós carecemos. Fala, o Espírito Santo de Deus a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, há momentos na vida que são, sem dúvida alguma, marcantes para nós. Tão marcantes que mudam a nossa vida, que são um marco para nós. Que influenciam a direção que a nossa vida vai tomar. Eu não consigo pensar em nenhum momento como esse, sobretudo no período da nossa infância. Se você viveu uma infância relativamente saudável, guardada, não há muitas mudanças abruptas na sua vida, e talvez você, na sua cabecinha infantil, nem tenha consciência do que se passa ao seu redor. Mas, pensa comigo, a gente vai crescendo, e eu acho que, sabe aqueles momentos assim, tipo, eita,
Fiz 18 anos. E agora? Adolescente, agora você pode ser preso, cuidado. Não sei. Eita, passei no vestibular. Ou, eu acho que tem um que é mais assustador, né, nesses momentos, e agora? É aquele, terminei a faculdade, e agora? Bom, você mora em Brasília, possivelmente agora você vai ter que estudar para algum concurso, ou ser um bom empreendedor aí, sei. Bom, estou namorando, e agora? Esse é um e agora mais tranquilo, né? Começa a ficar mais assim, noivei, e agora? E você lembra quando você casou? Quando você disse sim lá no altar? Eita, casei, e agora? Eu me lembro. Eu me lembro de um outro e agora na vida da gente, quando a Dani anunciou a gravidez. Eu disse, e agora? Mas daqui a pouco ela anunciou que a gravidez era gemelar. Eu pensei, e agora? Que, na verdade, quem anunciou foi o Dr. Brasil. Olha, 2 eu já vi que tem, estou procurando um terceiro. Doutor, e agora? Eu não sei. Quando o filho nasce, a gente pega no colo. Eita, e agora? Para mim foi assim, agora eu sou pai. E agora? E quando você perde uma pessoa que você ama? E agora? Você volta para casa sozinho. E agora? Seja qual for a ocasião que nos leva a esse e agora, elas, sem dúvida alguma, elas mudam os rumos das nossas vidas e elas trazem consigo implicações, sem dúvida alguma. Não dá para voltar atrás. Os nossos momentos e agora não são necessariamente os momentos ruins, embora todos eles nos coloquem diante do novo. A gente não sabe o que virá amanhã. Quando a gente lê Romanos capítulo 5, sobretudo essa primeira parte, é exatamente um desses momentos da Bíblia que a gente está. Um desses momentos e agora. E o momento é assim, fomos justificados, e agora? Quando você olha para os capítulos 1 a 3, até a metade do capítulo 3, a gente pode entender, de uma forma geral, que do capítulo 1 até a metade do capítulo 3, o apóstolo Paulo está falando sobre a necessidade de justificação. Todos pecaram, todos somos pecadores, não há um sequer. Os homens se desviaram, fizeram ídolos para si, trocaram o Deus Criador pela imagem de criatura. A necessidade de justificação, essa é a temática até a metade do capítulo 3. Do capítulo 3 da segunda metade do capítulo 3 até o capítulo 4, o apóstolo Paulo nos fala sobre os meios da justificação, a forma de justificação. É por Cristo. Pela fé em Cristo Jesus, não é pela obediência à lei, mas tão somente por Cristo. E depois do apóstolo Paulo ter elaborado tanto acerca da justificação, no capítulo 5 ele diz, estamos justificados. E eu pergunto, e agora? Quais são as implicações da justificação nas nossas vidas? O que isso significa para nós? Que, na prática, a justificação significa para mim e para você? É isso que o apóstolo Paulo quer responder. E, de uma forma geral, eu percebo 3 consequências, ou 3 aspectos que derivam da justificação, que fazem parte da vida de todo aquele justificado. 3 que eu quero ressaltar aqui para vocês e conversar com vocês. O primeiro é paz com Deus, o segundo é firmeza na graça de Deus e o terceiro é alegria em Deus. Todas essas coisas
são consequência da justificação nas nossas vidas. Vamos lá para o versículo 1, dá uma olhada aí comigo. O texto da palavra do Senhor nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê, irmãos? Paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, a salvação em Cristo Jesus, eu poderia dizer que ela tem muitas dimensões. Em um dos sermões, quando eu falei sobre a justificação, eu convidei você a olhar para a justificação mais de perto, para a gente entender a riqueza do que significou a morte de Cristo na cruz do Calvário por nós. Por exemplo, em Cristo a Bíblia diz que nós somos justificados. O que isso quer dizer? Quer dizer que há uma declaração de que você, em Cristo Jesus, pelo mérito de Cristo, você é declarado justo diante de Deus. Você recebe a justiça de Cristo por causa da obra dele na cruz do Calvário em nosso favor. A Bíblia também nos fala que a implicação, que a cruz significa para nós que nós fomos salvos da ira de Deus. É verdade, Deus é absolutamente santo. E todos os pecados nos tornam devedores, todos os pecados nos colocam numa posição de animosidade, de inimizade contra Deus. E por isso a Bíblia diz que Ele é a nossa propiciação. Essa é uma linguagem lá do Antigo Testamento que quer dizer que aquele sacrifício que foi oferecido em seu favor, ele serve para aplacar a ira de Deus. Nós falamos sobre isso. Sim, Deus é justo e Ele não é impassível diante do mal. A sua ira é santa. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, nós oramos pedindo que Ele perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É uma linguagem curiosa, porque todo o pecado, ele gera uma consequência. E a ideia da dívida, ela é curiosa, porque quando nós perdoamos alguém, preste atenção, o perdão não é uma questão de justiça. Justiça é quitação, é equivaler. No perdão, a gente oferece graça, e aquele que perdoa, assume a dívida. Essa dívida não é paga, ela é assumida por alguém. É por isso que a Bíblia diz que nós fomos redimidos. Essa é uma linguagem também muito comum para aquela cultura escravocrata, onde a paga pela redenção de um escravo era aquele dinheiro que comprava e livrava daquela situação de escravidão. Ora, é o que o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses, que ele rasgou o escrito de dívida que pesava contra nós e ele os encravou na cruz do Calvário. Ele pagou a dívida por nós. Mas há uma coisa muito curiosa. Aqui o apóstolo Paulo ressalta o fato de que também a morte de Cristo na cruz do Calvário por nós, ela significa reconciliação. E eu gosto demais dessa palavra, porque reconciliar é estabelecer a paz. Gente, eu acho fenomenal. Eu gosto demais da criação de filhos à moda antiga, sabe? Eu sou um fãzão dessa criação. Eu amo as mães raízes, mães havaianas de pau. Eu acho muito interessante. Eu acho uma criação muito eficaz, tá? Mas por que eu estou te dizendo isso? É porque uma vez, gente, eu fui a um velório. Olha o que eu me lembrei agora. Eu fui a um velório, e aí a filha estava dando testemunho da mãe, dizendo assim, gente, minha mãe, ela era essa mulher perseverante em que ensinava a Bíblia para a gente, e aí quando eu brigava com a minha irmã, ela fazia a gente se abraçar e mandava recitar o Salmo 23. Gente, que coisa maravilhosa! Abraça aí a sua irmã. Eu não quero, abraça. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
A despeito de que o coração daquelas duas crianças não estavam muito reconciliados, aquela é uma cena de... a reconciliação é essa pacificação da relação. É esse elo que é feito entre partes opostas, conflitantes, hostis, inimigas. É exatamente assim que Paulo descreve a nossa posição diante de Deus fora de Cristo Jesus. Olha o versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, porque por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Essa é uma linguagem tipicamente paulina. Você fora de Cristo está numa posição de inimizade contra Deus. E é curioso você pensar que talvez você diga assim, poxa, mas eu conheço aquela pessoa, não é inimiga de Deus. Irmãos, todo aquele que não está em Cristo não reconhece e não serve e não adora a Deus como seu Senhor. Há ídolos no coração, há prioridades. Lembra do mandamento mais importante de todos com o qual o Senhor Jesus resumiu? Ele disse, ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo. Qualquer coisa que você coloque no seu coração e dê a ela maior importância do que você dá a Deus, você acabou de montar um altar no seu coração. A vida sem Cristo nos coloca numa posição de inimizade contra Deus, e o apóstolo Paulo usa essa linguagem muito clara, por exemplo, lá em Efésios, no capítulo 2, quando ele diz lá no versículo 13, mas agora em Cristo vós, que antes estavas longe, fostes aproximados. No versículo 14, ele diz, ele é a nossa paz, da qual ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Percebe a linguagem de Paulo? A paz que é estabelecida entre nós em Deus é a pacificação dessa relação. Reconciliação é isso. Quando o apóstolo Paulo, então, fala que nós, eu e você, temos paz com Deus, Paulo está dizendo que eu e você fomos reconciliados com Deus. Você percebe, você entende a profundidade, a beleza da reconciliação? Meu irmão, minha irmã, a obra de Cristo não somente, preste atenção nisso, a obra de Cristo por nós não somente nos livra da morte e do inferno, a obra de Cristo em nós não somente nos justifica diante de Deus, não somente paga o preço pelos pecados que cometemos. A obra de Cristo em nosso favor não apenas nos garante o acesso à presença de Deus, ela nos coloca nos braços de Deus. É isso. Você não só está salvo, você está aproximado. As mãos de Cristo te levam aos braços do Pai. Em Cristo você não foi só perdoado e justificado, você foi adotado, você foi feito filho. E isso é reconciliação. Reconciliação é essencialmente paz com Deus. E eu repito, isso te coloca num patamar diferente de relacionamento com Deus. Mas presta atenção numa coisa curiosa. Paz com Deus é diferente de paz em Deus. Paz com Deus diz respeito à sua relação com Deus, pacificada, unida. Paz em Deus diz respeito à paz em você. Embora o texto esteja nos falando acerca da paz com Deus, a reconciliação, a pacificação dessa relação, olha que coisa curiosa.
a paz com Deus nos leva, inevitavelmente, a desfrutar a paz em Deus. A paz com Deus precede a paz em Deus. Quem foi reconciliado com Ele, encontra nele paz. Agora presta atenção numa coisa. A paz com Deus não é sinônimo, irmãos, de ausência de lutas. A paz com Deus é paz, a paz em Deus é paz a despeito das lutas. Quando o apóstolo Paulo fala que nós somos justificados mediante a fé, agora nós temos paz com Deus, irmãos, nós vivemos uma grande tensão entre o já e o ainda não. Nós já experimentamos a redenção. Nós já experimentamos a salvação. Mas essa redenção ainda não está completa. Esse mundo, embora tenha experimentado a inauguração do reino de Deus na pessoa de Cristo, e Jesus dizia isso, o reino é chegado, Jesus também falava de um reino que havia de vir. A gente ainda vive em um mundo quebrado. Mas quem foi reconciliado com Deus tem o privilégio de experimentar a paz em Deus. Sabe que paz é essa? É aquela paz que não depende da circunstância. Ela não depende e ela nem está limitada pela circunstância. E o apóstolo Paulo diz que essa paz, lá em Filipenses, ela excede todo o entendimento. E ela guarda a nossa alma e a nossa mente em Cristo Jesus. É essa paz. É só essa paz que é capaz de inspirar um autor do hino que, após perder uma família no naufrágio e receber de volta um telegrama, à época, da esposa dizendo: cheguei, mas estou só. Perdeu 4 filhas naquele naufrágio. Em viagem ao encontro da família, o senhor Spafford escreveu para mim um dos hinos mais belos da nossa hinologia. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Ó, certo eu estou, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. O refrão na língua inglesa é: It is well with my soul, vai tudo bem com a minha alma. Como? Com uma paz que vai muito além da esfera da dor. O apóstolo Paulo diz que eu e você, justificados em Cristo, gozamos dessa reconciliação e, por consequência, podemos desfrutar dessa paz. Segundo aspecto aqui, firmeza na graça. Dá uma olhada comigo no versículo 2. Bom, eu vou ler o 1, depois eu seguir para o 2, tá? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o 2 nos diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso a esta graça na qual estamos firmes. Paulo, normalmente, quando fala da graça, Paulo se refere ao favor imerecido de Deus, a esse amor gratuito que nos alcança. Mas, nesse caso, a graça não está se referindo à maneira como Deus age ou como o seu amor se manifesta em nós. Paulo está falando acerca da posição privilegiada que eu e você, em Cristo Jesus, agora desfrutamos. Lá em Colossenses, o apóstolo Paulo diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O que Paulo está dizendo é que eu e você obtivemos acesso a uma nova realidade, esta graça. Percebe a importância do que Paulo está falando? Irmãos queridos,
A graça que nós desfrutamos não é só uma graça que nos toca, mas uma graça onde nós habitamos, onde nós colocamos os nossos fundamentos. É isso que o apóstolo Paulo fala, que através de Cristo temos acesso a essa graça na qual estamos firmes. É aí que a gente precisa estar. Eu acredito que Paulo, por essa consciência de que a nossa vida é firmada na graça, que escreve, por exemplo, o capítulo 8, nós vamos chegar lá, capítulo 8 de Romanos, e é lá no capítulo 8 que o apóstolo Paulo, olhando para esse amor de Deus, essa graça que nos alcançou, essa realidade que agora nos envolve, esse chão que a gente pisa, ele diz assim: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Quem nos condenará? Nada! Ninguém! Quem é que pode te arrebatar das mãos de Deus? Qual é o poder nesse mundo ou fora desse mundo? Qual é a altura? Qual é a profundidade? Quem são os seres? São anjos ou demônios? Quem pode? Ninguém! Ninguém! Porque a minha vida e a sua vida estão firmadas nessa graça. E elas precisam estar. É só nesse fundamento da graça que a gente desfruta dessa segurança. Só aí. A firmeza na graça só desfruta daquele que foi justificado por Cristo. E agora você tem esse privilégio. Vamos para o nosso terceiro ponto aqui, talvez ele um pouco maior, porque ele é mais extenso. Eu já falei da paz com Deus, eu já falei da firmeza da graça em Deus, agora a alegria em Deus. Versículo 2, olha que versículo curioso, eu vou ler do 2 até o 4. Eu vou pegar da segunda metade do versículo 2, que diz assim: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Irmãos, a justificação, através dela, essa justificação que pacifica a nossa relação com Deus e que nos dá acesso à graça onde nós nos firmamos, ela também nos habilita a desfrutarmos dessa alegria em Deus. Eu não sei qual é a sua versão bíblica, mas aqui o gloriar-se é uma palavrinha grega, kalkometa, que pode ser traduzida, aliás, eu prefiro a tradução regozijo, alegria. Eu acredito que a NVI e outras traduções, se você tem a ARA ou a NAA, vai estar traduzido aí como gloriar-se. Mas o significado é esse: eu me alegro nas minhas próprias tribulações. Irmãos, e aí o apóstolo Paulo afirma, na segunda parte do versículo 2, que nós nos gloriamos ou nós nos alegramos na esperança da glória de Deus. Quando Paulo fala da glória de Deus, ele está se referindo ao esplendor de Deus, à majestade de Deus. Essa é a glória de Deus. Lembre-se aí de Romanos 3:23, que é um versículo que a gente precisa decorar, e desses que a gente aprende desde criança a citar de cor, que diz que todos pecaram e eles carecem do quê, gente? Da glória de Deus. Sabe por quê? Pois o pecado nos distancia da imagem de Deus, nos distancia, macula, embaça a imagem de Deus em nós e nos distancia dessa majestade de Deus. Então o apóstolo Paulo diz que ele se alegra na esperança da glória de Deus.
Sabe o que é isso? Isso é a expectativa de um dia estar frente a frente à sua glória. E essa alegria de Paulo aqui está se remetendo ao futuro, ao fim, ao dia que ele se encontrará com o Senhor. Sabe que coisa maravilhosa, que você não pode perder de vista? É que a Bíblia fala não somente que nós temos um Deus glorioso, mas a Bíblia diz que você será transformado segundo a glória de Deus. Lá em Romanos 8 também, versículo 17 e 18, olha que texto curioso, Paulo diz assim: ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo está olhando lá para frente. Paulo é um homem de dores. E ele diz, mas eu me alegro na esperança de que um dia eu serei transformado. Eu já disse e eu repito, nós vivemos num mundo quebrado, irmãos, e terrivelmente afetado pelo pecado. Todos os dias, algo dentro de nós, grita dentro de nós, dizendo, gente, isso não está certo. Isso não deveria ser assim. Você quer um exemplo? Hoje, nós choramos, desde ontem, a morte de um irmão querido aqui da igreja, Milton. Quando eu saí aqui da EBD, hoje de manhã, eu dei um pulinho lá na casa da Naná, a esposa, Eliana. Irmãos, e deixa eu te dizer uma coisa. Há quase 25 anos que eu lido cotidianamente, que eu ando perto da dor dos outros. Velórios, dores, tristezas, lamentos, tragédias. Não importa quantos velórios, não importam quantas mortes eu tenha presenciado, as lágrimas de uma viúva sempre ferem o meu coração. Sempre. Olhar para as lágrimas de quem lamenta a perda de um ente querido faz sussurrar de novo no meu coração aquela voz que diz, está errado, não era para ser assim. E não era mesmo. Mas a Bíblia me informa a razão pela qual nós temos que enfrentar essas lágrimas. Todos pecaram, não pecaram? E o salário do pecado é a morte. Deus criou um mundo perfeito. E a morte adentrou esse mundo como uma terrível maldição. Dentre as piores consequências que o pecado poderia trazer. Mas, por outro lado, a Bíblia não me explica porque alguns sofrem mais do que outros. Porque a enfermidade de uns é mais severa do que a enfermidade de outros. Porque as lágrimas de uns são mais densas do que as lágrimas de outros. Mas sabe o que o apóstolo Paulo diz para nós? Tenhamos alegria, porque há em nós a esperança da glória. A dor de hoje será a glória da manhã.
Sabe que coisa curiosa? O que eu vi ali hoje, na minha rápida conversa com ela e com a família que estava reunida, é que, paradoxalmente, em meio às lágrimas e à dor e à tristeza, a nossa conversa era intermeada por um sorriso aqui e um sorriso acolá. E a Naná estava me dizendo assim, pastor, o Milton questionava demais. E ele sempre dizia assim, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Moisés o porquê daquilo. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar por que Pedro fez aquilo. Sabe que eu fiquei até curioso? Isso me fez lembrar das palavras do C.S. Lewis. Tem um livro do C.S. Lewis chamado Até que Tenhamos Rostos. Olha o que ele diz. Terminei o meu primeiro livro com as palavras, sem resposta. Sei agora, Senhor, porque não me deste nenhuma resposta. Tu és a resposta. Diante do teu rosto, as perguntas desaparecem. Que resposta seria suficiente? Hein? Qual é a dor que sobrepuja a alegria de estar face a face diante do seu Senhor? Qual é o sofrimento que é mais duradouro ou intenso do que a beleza da face do Cristo vivo de Deus? Irmãos, diz o apóstolo Paulo, eu me alegro na esperança da glória. Mas o apóstolo Paulo também diz, e aqui esse texto fica mais difícil para nós, ele diz que ele é capaz de se alegrar nos próprios sofrimentos. Agora deu um problema no sistema, né? Agora dá um... Como é que é, era? O que? Dá bug? Trava o sistema? É isso? Como assim, Paulo? Você se alegra no sofrimento? Esse versículo causa uma certa estranheza em alguns. É possível alegria em meio às lutas e dores? Irmãos, entenda que Paulo não é nenhum masoquista aqui, e nem está fora do seu juízo. A sua alegria não é no sofrimento em si. Paulo não está dizendo, oba, estou preso, maravilha, estou doente. Não é isso. A alegria de Paulo não é no sofrimento em si, mas naquilo que o sofrimento tem a capacidade de produzir em nós. E aí ele cita 3 coisas. Ele diz que se gloria ou se alegra nos seus próprios sofrimentos, porque o seu sofrimento produz perseverança. Perseverança. Versículo 4. Perseverança, você já parou para pensar que perseverança é daquelas virtudes que não podem ser adquiridas se não for pela mediação de o sofrimento, algum dissabor? Pais, uma palavra a vocês aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a fragilidade da geração Z, ela se dá porque nós, às vezes, de boa vontade, mas com pouca sabedoria, nós tentamos proteger tanto os nossos filhos dos reveses da vida, que nós não desenvolvemos neles a musculatura emocional para enfrentar a vida. Eu me lembro de um livro, não vou me lembrar do nome do autor, é um nome árabe, mas esse livro se chama Antifrágil. Ele fala uma coisa curiosa. Ele diz, muito pelo contrário, nós achamos que os nossos filhos são frágeis,
e por isso a gente os isola do sofrimento. E aí o que ele chama de antifrágeis, ele diz assim, eles precisam do estresse, da luta, porque há habilidades neles que só serão desenvolvidas diante da situação adversa. Então o apóstolo Paulo está dizendo que ele se gloria em Deus, porque o seu sofrimento tem o ensinado a perseverar. John Stott diz uma coisa muito legal. Ele fala assim, não há como aprender perseverança sem o sofrimento. Pois se não há sofrimento, não há o que perseverar. Você já parou para pensar, você cristão, maduro, vivido, que bem possivelmente os momentos mais adversos que você viveu foram os momentos que mais te ensinaram? Como que você vai aprender a confiança em Deus se de nada você foi privado? Entende que a alegria de Paulo não é no sofrer, mas naquilo que o sofrer pode produzir nele. Perseverança, têmpera, garra, persistência. Ele diz também que o sofrimento produz perseverança, e a perseverança, experiência, dokimê. Eu também prefiro aí a NVI, que optou por fazer uma tradução mais literal. Ela diz assim, caráter aprovado. A ideia é bem essa. É algo que foi testado e aprovado. Essa é a ideia. Você lembra, o apóstolo Pedro usa uma analogia semelhante lá em 1 de Pedro 1, 6 e 7, quando ele fala do sofrimento. Ele diz, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, seja necessário ser contristados por muitas provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Sabe o que Pedro está dizendo? Pedro está usando a analogia do metal, do ouro, que as impurezas daquele metal só são retiradas quando esse metal é submetido a altíssimas temperaturas. É isso. Caráter aprovado. John Piper, quando certa ocasião foi diagnosticado com câncer, um câncer leve, foi tratado e curado, ele escreveu um livretinho chamado Não Desperdice o Seu Câncer. E eu diria para você, não desperdice o seu sofrimento. Porque embora ele lhe traga dor, eu tenho a plena e a absoluta convicção de que, embora nem sempre a gente vai compreender a razão da dor, todo sofrimento permitido por Deus tem um caráter redentivo. Há o que se aprender. E por fim o apóstolo Paulo diz, eu me glorio nas minhas tribulações, porque elas produzem perseverança, perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A minha alegria precisa estar no fato de que a minha dor sempre terá o potencial transformador na minha vida. A tribulação gera perseverança, que produz experiência e que vai culminar e terminar em esperança. Irmãos, estou caminhando para o fim e eu só quero lembrar a você de que sempre que eu falo do sofrimento, eu falo com muito cuidado. Porque o sofrimento não é um tema simples e a dor dos outros merece respeito. Eu tomo muito cuidado para não ser simplista, nem leviano. Mas há uma coisa que é fato e que acontece e que talvez você reconheça isso na sua vida. O sofrimento, de alguma forma, limita o nosso olhar. Por quê? Porque a dor dificulta-nos olhar para mais adiante. Quando o casamento está em crise, é difícil enxergar algo além dessa crise.
quando há desavenças no lar, quando as tensões são altas, os nossos olhos tendem a ficar focados na dimensão dessa adversidade. As nossas lágrimas dificultam a nossa capacidade de olharmos para além da dor. O sofrimento tende a nos aprisionar na atmosfera da dor e tenta nos curvar para que a gente não enxergue além. O desafio da vida cristã é olharmos para além da tribulação momentânea, de enxergarmos uma mão redentora do começo ao fim. Mas se ainda assim a última notícia da vida foi: o câncer cessou a vida, a morte não é a última palavra para nós. Porque a esperança é o que nos espera. Quem pode nos prender eternamente nas nossas dores e nos sofrimentos? Você consegue olhar, por exemplo, a gente está falando da dor, da perda, na perspectiva da redenção. E como diz Lutero lá no seu belíssimo hino Castelo Forte, e no fim, se a morte enfim chegar, com ele nós reinaremos. O que pode fazer a morte ao Filho de Deus, se não tirá-lo desse mundo quebrado e levá-lo para os braços do Pai? É isso. É isso. Onde está, ó morte, a tua vitória? Qual é o seu poder sobre a minha vida? Irmãos, e eu sei que há e haverá situações que eu vou dizer para você, eu não sei e não consigo enxergar nenhum propósito. Eu sou limitado. Ontem não, quinta-feira, olha que notícia terrível. Recebi dia 8, quinta-feira, um e-mail, uma mensagem de um amigo, pastor. Ele estava me repassando a mensagem de um pastor lá de Uberaba, pedindo oração por 2 famílias envolvidas numa tragédia horrorosa. Sabe que tragédia foi essa? Um aluno do 9º ano matou com um golpe de tesoura uma colega de sala de aula. Famílias membros de igrejas presbiterianas em Uberaba. Adolescentes membros da UPA, das suas respectivas igrejas. O que eu posso dizer para um pai desse? Só de imaginar. Mandei essa notícia para o Rafa. Gente, só de imaginar uma tragédia semelhante chegando perto da gente, já me dobra as entranhas aqui, dá dor de barriga. E os pais do agressor? As famílias eram amigas. Como é que eles vão encarar os pais dessa menina? Como é possível perseverar diante de uma situação como essa? Como que uma tribulação dessa pode produzir perseverança, experiência e terminar em esperança? Sabe como?
somente pelo poder do Espírito Santo. Somente por um olhar que vai além da tragédia, que ainda que não consiga, pela nossa lógica, e nem conseguirá encontrar razões, porquês, explicações, não vai encontrar. Mas pode sim encontrar consolo no Senhor. Porque o que espera essa família é glória. Sabe o que o apóstolo Paulo diz no versículo 5? Ele diz assim: a nossa esperança não se confunde. A NAA diz, ela não nos deixa decepcionados. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. É isso. E é esse Espírito que, a despeito da dor, sussurra nos nossos corações, nos certificando de que, a despeito de uma dor enorme, Ele nos ama, Ele está conosco, Ele nos salvou. É isso que o apóstolo Paulo diz, para demonstrar a dimensão desse amor de Deus. Ele diz assim, porque Cristo morreu por nós quando nós éramos fracos, versículo 6. Ele dá um exemplo curioso, ele diz assim, a gente poderia até morrer por um bom, por um justo dificilmente, que ele está dizendo, até eu e você, que somos pecadores, a gente se disporia a dar a vida por alguém que a gente tem afeto. Jesus Cristo morreu por quem o cuspiu, por quem o pisou, por quem o negou, por quem o blasfemou. Essa é a dimensão do amor de Deus. E esse é o amor de Deus que é derramado em nossos corações. E somente essa convicção pode renovar a nossa esperança. Somente essa convicção. Justificados. E agora? Há dores. Há lutas. Mas a paz com Deus e em Deus. Há o forte firmamento da graça. E há a exultação de quem tem em si a habitação do Espírito Santo de Deus, que vivifica, que fortalece e que nos assegura. Desiste não. A nossa esperança é verdadeira. Quero encerrar. A gente falou tanto sobre o tema da morte. Eu acho que eu já disse isso aqui. Em 2011, quando a minha sogra faleceu, estava com 54 anos. Eu fico assustado, porque eu estou com 47. Eu estou chegando perto da idade que ela tinha quando faleceu, e eu estou aqui, Deus, eu estou tão novinho. Estou com a lata ainda boa. Eu falei, minha sogra foi cedo. E vocês que nos conhecem sabem que foi uma situação adversa. A gente estava morando fora do país. A gente teve a notícia do derrame dela, voltamos para o Brasil. A Dani viu a mãe no hospital, desacordada. E a gente estava na casa dela com o meu cunhado, e eu jamais vou me esquecer da cena de quando o telefone de manhã cedo toca, eu corro para atender o telefone, para que fosse eu quem o atendesse, e recebo a notícia do falecimento, e logo meu cunhado acorda, e ele ainda muito menino, a reação desesperada dele. Resumindo a história, minha sogra é uma mulher de Deus, foi uma mulher de Deus. Passou-se o dia, sepultamento feito. A gente estava na sala, e a Dani estava conversando com o irmão dela. E eu aqui, caladinho, sem me intrometer.
e prestando atenção naquele diálogo, que a despeito da dor, a mãe tinha acabado de ser sepultada. E eles começaram, entre lágrimas e risos, começaram a lembrar das presepadas. Todo pai dá uma presepada, né? Você lembra? Minha mãe fazia isso. Eu lembro. Você lembra que minha mãe ganhava um bibelô no aniversário e botava na estante, ficava lá por 20 anos? Eu lembro. Aquela hora, eu visualizei o poder consolador do Espírito Santo de Deus. Tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Está doendo? Tá. Mas tem a esperança da glória. Tem uma esperança que ninguém arranca do coração. É isso. Justificados. E agora, hein, gente? E agora você tem tanto para desfrutar. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus, Senhor, nós te louvamos, porque aquilo que o Senhor fez por nós vai tão além daquilo que a gente pode compreender. A dimensão da tua bondade sobrepuja a pequenez do meu coração ingrato. Me perdoa por isso. A riqueza da graça é tão maior do que a pequenez da minha fé. Mas eu quero te louvar porque, a despeito das nossas falhas, enquanto povo teu, o Senhor caminha conosco. O Senhor não nos abandona. E a nossa esperança é certa, porque o Espírito Santo testifica em nós, justificado, adotado, reconciliado, salvo, liberto, redimido, transformado. O que resta para nós? A esperança da glória. Um dia estaremos com o Senhor. Firma os nossos olhos em Ti, não na dor, que é temporária. Por mais longa que seja, ela vai passar. O Senhor, e eu te louvo, porque a nossa dor vai terminar nos braços do Senhor. E eu te louvo por isso. Abençoa a igreja, teu povo, teus filhos. Gente que ri, que chora. Gente que lamenta, gente que passa por desesperança. Olha essas famílias enlutadas. Aqui, lá em Uberaba. Oh, Deus, o coração daqueles pais, daquela mãe, daquele pai. Senhor, que dor é essa? Que eu não consigo conceber, entender. Abraça essa família, essas famílias. Olha para nós, Senhor. Tem piedade das nossas vidas. Socorre-nos, porque nós somos teus. E nós te louvamos por isso em nome de Jesus. Amém. E amém.